Fala, torcedor, beleza? Vamos nessa então, vamos falar de Grêmio agora que a gente sabe quem é que a gente vai enfrentar na primeira fase da Libertadores. Não deu muito certo, né? Ontem eu fiz um vídeo dizendo quais seriam os adversários que eu gostaria de enfrentar. Eu errei todos, né? Então a gente não pegou aquele mamão com açúcar que a gente achou que poderia pegar. E bem na real, o grupo do Grêmio é um grupo bem complicado, tem que prestar bastante atenção, tá? Já tô botando de fundo aí a foto do estádio onde o Grêmio vai fazer a estreia na Libertadores, que é lá na Bolívia, em La Paz, 3.500 metros de altitude. Esse é o estádio do Strongest, que é o nosso primeiro adversário. E a gente vai falar muito sobre os adversários hoje, por isso eu quero que tu fique no vídeo, porque eu vou trazer um monte de informações. Vai ser um vídeo bem completo sobre os melhores jogadores de cada time, qual é a atual fase de cada time, as informações mais importantes do Grêmio para esse início de Libertadores. E aí, primeiro, a gente começa com o grupo, com o Grêmio, que é a cabeça de chave, como vocês estão vendo aqui na tela de fundo, o Estudiantes, o Strongest e o Huachipato. Bom, gente, antes de falar dos adversários, deixa eu falar algumas coisas sobre o Grêmio na Libertadores. Um ponto positivo para o Grêmio. Primeiro, o Grêmio vai ser, dentre os times brasileiros, o time que menos vai viajar, que vai ter a melhor logística na primeira fase da Libertadores. Eu fiz um levantamento aqui, eu tenho uma colinha aqui do lado. Então, por exemplo, assim, ó, o Botafogo, tá? O Botafogo, ele vai jogar na primeira fase viajando 13.400 quilômetros. 13.400 quilômetros. O Flamengo, 10.800 quilômetros. O São Paulo, 8.400 quilômetros. O Fluminense, 7.850. O Palmeiras, 7.340. E o Grêmio, 5.290. Ou seja, o Grêmio já começa a Libertadores sabendo que vai viajar um pouco menos do que os seus adversários brasileiros. O que já é uma grande vantagem para o Grêmio, tá? Porém, o Grêmio estreia no pior cenário possível, porque o Grêmio tem a primeira partida das finais do Gauchão, a gente espera que seja um Grenal, imaginamos que seja um Grenal, viaja para La Paz para fazer esse jogo nesse estádio aqui, que eu estou mostrando para vocês, que é o estádio do Strongest, o estádio a 3.500 metros de altitude, e o Grêmio não é um time que tem muita intensidade, né? Imagina o PP tendo que correr nesse estádio aí, o Jeromel com a idade que ele tem, então é um fator que preocupa, tá? É a pior estreia possível para mim, na minha opinião, na altitude. E depois o Grêmio tem a finalíssima do Gauchão na volta, ou seja, o Grêmio tem 3 jogos fundamentais. Eu, na minha opinião, já botaria, é que ninguém vai ter coragem de fazer isso, né? Mas eu já botaria time B para disputar a final do Gauchão, porque o foco é Libertadores, mas beleza, né? Não é isso que vai acontecer. Algumas coisas interessantes. Essa Libertadores ela vai ser, sob esse aspecto que eu vou falar, maior que a UEFA Champions League. Sim, o prêmio para o campeão da Libertadores vai ser de 115 milhões de reais. Para quem vencer a Libertadores. No total, o prêmio 115 milhões de reais. Para quem vencer a UEFA Champions League, o prêmio é aproximadamente 107 milhões de reais. Olha que Libertadores a gente tem pela frente. Olha que grande competição a gente tem pela frente. Importante que a gente valorize isso. Tá? Outra coisa, a gente pegou aí nada mais nada menos que nesse grupo, né? Que eu vou mostrar para vocês aqui. Simplesmente o campeão boliviano, o Strongest, o campeão chileno, o Huachipato, e o Estudiantes, que é um time 4 vezes campeão da América, não vive um grande momento, mas eu vou falar sobre cada time, e vocês vão ver que eles têm jogadores bem interessantes, jogadores bem importantes aí no elenco. Vamos começar pelo Strongest, não está na ordem aqui de enfrentamento, mas a gente começa pelo Strongest. Assim, o Strongest ele tem a questão da altitude, 3.500 metros, tá? A gente tem a questão de estar no meio de uma final de gauchão, e a gente não vai poupar jogadores numa final de gauchão, ainda mais contra o Inter, o Grêmio vai tentar fazer o melhor que pode. Além disso, tem a questão de ser na altitude, onde o jogo é muito mais rápido e ter o cansaço da viagem. O próprio perfil dos jogadores do Grêmio não são jogadores de muita pegada, mas é o que a gente tem, a gente vai para lá. Na minha opinião, o adversário mais difícil fora de casa é o Strongest. Em casa, é aquele time que dá para ganhar. Tá? Então, dá para ganhar, dá para fazer um enfrentamento, dá para a gente vencer esse time boliviano aí. 3 jogadores são os jogadores mais importantes do time, que são os grandes destaques do time.
O primeiro, talvez seja o melhor jogador do time, é o Michel Ortega. Ele é um meia de 32 anos. Aliás, a maioria desses times que a gente vai enfrentar, pelo menos o Strongest e também o Estudiantes, eles têm um time muito envelhecido. Como vocês vão ver. O Michel Ortega é o meia esquerda, é o cérebro do time, é o cara que distribui a jogada, é o cara que é o cara a ser marcado no time. Tem 32 anos até, ele não é tão velho assim, mas tem 32 anos. Outro grande destaque do time é o Henrique Trivério. Ele tem 35 anos, é um argentino, jogou muito tempo no futebol mexicano, fez 22 gols no ano passado no campeonato boliviano, tanto que foi o artilheiro do campeonato e uma das peças fundamentais para o Strongest ser o campeão. E também tem um outro jogador de 33 anos que é o Rodrigo Ramalho, que é um meia-direita. Então esse, digamos, é o trio de ataque, são os três tenores do Strongest. São jogadores já de uma certa idade, 35, 35 e 32 anos, mas são jogadores acostumados a jogar, a fazer a correria. Depois a gente tem também o time que a gente vai enfrentar, que é o Huachipato. O Huachipato campeão chileno do ano passado, mas esse ano ele está, parece que em 10º ou 8º. 10º ou 8º, eu não lembro exatamente, mas ele está mal no campeonato chileno. Classificação de hoje, né, de momento. Tem alguns bons destaques, mas ele passou por uma espécie de reformulação. Alguns jogadores acabaram saindo, até porque se valorizaram, né? Alguns jogadores, inclusive, estão no próprio campeonato chileno ainda, mas em equipes com mais poder, poder de grana mesmo, de contratar. Ou então estão jogando na Argentina, tá? Mas esse time do Huachipato tem alguns jogadores bem interessantes. Um deles é o Gonzalo Montes, que é o meia esquerda, é o cara do time, digamos assim, que é um uruguaio de 29 anos. E eles têm dois jogadores que são considerados pratas da casa, mas mais do que isso, são considerados jogadores que vão pintar muito bem na seleção chilena para os próximos anos. Um deles, que inclusive é considerado meio que uma joia, que é meio que um fenômeno lá no campeonato chileno, para o futebol chileno, ele é lateral direito, que é o Max Gutierrez, tem 19 anos, mas já joga há 2 anos, desde os 18, 17 e meio, já joga como profissional, já pintou em seleções chilenas, é um jogador que já vem sendo sondado por futebol europeu, não deve ficar o ano todo no Huachipato, porque a sondagem é muito grande de futebol europeu, futebol português e turco. Então, provavelmente ele vai jogar a primeira fase da Libertadores e vai dar tchau pro Huachipato. Então, esse é o cara que a gente tem que ficar de olho. Ele é lateral direito, mas é um jogador de muita qualidade, que é o Max Gutierrez. E tem um outro Max também, que também é prata da casa, 22 anos. Aí esse é atacante, que é o Max Rodrigues, que é um jogador que ele não é um centroavante, mas ele é um atacante pelo lado. É uma das grandes esperanças de construção de jogadas para o Huachipato. É um jogador também que ele não tem tanto destaque em seleções de base como vem tendo o lateral Max Gutierrez, mas é um jogador para a gente prestar bastante atenção. Esses são os jogadores do Huachipato que a gente deve prestar mais atenção. E aí vem o Estudiantes, que é o time de mais camisa, não vem numa fase tão boa, uma posição intermediária do campeonato argentino, foi 4 vezes campeão da Taça Libertadores. Então, um time com camisa, a gente tem uma história muito interessante por causa da Batalha de La Plata, né? Claro que o futebol era uma outra época, uma outra pegada, mas é um time bem interessante também. E é um time que tem uma mescla de jogadores muito jovens, porque o Estudiantes até passou por uma reformulação na diretoria, no modelo de negócio, meio que está migrando, não é uma SAF, mas está migrando para uma administração mais profissional, porque o time passou por grandes problemas financeiros. Então tem muitos jogadores jovens, desconhecidos, mas tem 3 jogadores bem conhecidos. Eu gostaria de destacar aqui. Um deles é o zagueiro Federico Fernandes, tem 35 anos, tem uma longa carreira na Europa, jogou muitos anos na Premier League, em alguns times da Premier League, também jogou no campeonato italiano, jogou no Napoli por 3 temporadas, e jogou também por 2 temporadas na Espanha, no Getafe. Jogador com muita experiência, muita qualidade, é um zagueiro que joga pelo lado direito, é o cara que vai fungar no cangote ali do Diego Costa, e é o cara que a gente vai ter que prestar atenção, porque é um ponto de segurança, 35 anos, mas é um jogador que vem se destacando muito ainda. Um outro jogador que aí é um atacante, que é um ponta, né, é o Piatti, que ele dá para dizer assim que é um Soteldo do Estudiantes, porque ele é um baixinho,
e tem uma característica mais ou menos como a do Soteldo, aquele jogador mais atrevido que vai para cima. Ele tem 34 anos, também tem uma carreira na Europa, só que no futebol espanhol, jogou quase uma década no futebol espanhol, na primeira divisão do futebol espanhol, jogou muitos anos no Valência, no Almeria e no Espanhol, que é um time lá da Espanha de nome espanhol, vocês conhecem. Então, esse é um jogador também. E tem um outro jogador que é muito conhecido também, inclusive eu acho que, se não me engano, há alguns anos atrás o Grêmio até sondou esse cara para jogar aqui no Grêmio, que é um meia, que é o Enzo Pérez. Ele não é um meia armador, ele é meio que um segundo homem de meio de campo, é o cara que distribui bolas, tem qualidade de sair jogando, a bola passa por ele, é aquele cara que é um carimbador, sabe? Figura importantíssima também nesse time dos Estudiantes. E esse também tem carreira na Europa, né? Tá com 38 anos, mas assim, teve passagens vitoriosas pelo Benfica de Portugal, 2 passagens, jogou muitos anos em Portugal e também jogou no Valência na Espanha por, se eu não me engano, na minha pesquisa, 3 ou 4 temporadas. Ou seja, tem muita experiência nesse time de Estudiantes. Além disso, a gente vai enfrentar o estádio Estudiantes, a torcida adversária. O ambiente é meio hostil, né? Não se compara com anos 80, anos 90, mas a torcida fica num cantinho atrás da bandeira de escanteio. É todo um ambiente de Libertadores mesmo. Essa é a verdadeira Libertadores que o Grêmio vai enfrentar contra Estudiantes. Então é isso. Esse é um apanhado, é um resumo bem detalhado do que a gente pode esperar na Libertadores. Eu acho que o grupo poderia ser um pouco mais tranquilo. A gente não teve muita sorte no sorteio. Mas também não dá para dizer que a gente foi mal no sorteio. A gente tem condição de bater de frente com esses 3 times aí. A gente tem qualidade. Provavelmente vamos nos reforçar. O Grêmio, um dado importante aí, né? O Grêmio é dos times da Série A nessa temporada de 2024. É o time que menos precisa chutar a gol para concluir em gol, para fazer gol. O Grêmio precisa chutar a gol 7 vezes em média para fazer gol. É a melhor média dos times da Série A do Campeonato Brasileiro. Ou seja, se mantiver essa média e melhorar um pouco a defesa, eu acho que a direção vai trabalhar para isso, a gente tem condições de passar tranquilamente não, mas passar pela primeira fase, e aí sim, pegar no tranco, e quem sabe aí brigar por coisas maiores nesse campeonato, que é a nossa grande paixão, né? A Libertadores. Eu tô empolgado, a Libertadores está para começar, e a gente vai com tudo nela. E aqui no canal Atá, a gente vai falar todos os dias sobre novidades da Libertadores, pós-jogo, pré-jogo. Então te inscreve no canal, acompanha com a gente aí que a gente vai ter muito o que falar sobre a Libertadores 2024, beleza? Valeu, galera, um abraço, fui!